Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu sou a Mari Beluco, para quem não conhece o Livre Partida, esse é um canal sobre viagens. Eu com o meu parceiro Plácido demos uma volta ao mundo, passamos por 57 países, estamos na estrada desde 2015 e recentemente a gente se separou e tá mudando um pouco aqui os rumos do nosso canal e também do nosso tipo de viagem, né? Então a gente costumava viajar muito de carro, muito de mochila e agora cada um tá planejando aí as suas próprias viagens. Da última vez que eu falei sobre isso, eu comentei que eu tenho planos de me mudar do Brasil e uma das coisas que mais pediram nos comentários do vídeo foi justamente sobre a parte de documentação. O que é preciso, o que é necessário quando a gente quer sair do Brasil e morar em um outro país. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Fica aqui até o final do vídeo para que você entenda como tem sido o meu processo e eu vou dar algumas dicas aí genéricas sobre esse assunto. Então, desde que a gente terminou a nossa viagem pelo mundo, né, da primeira vez que a gente finalizou a viagem, depois a gente teve um períodozinho de pausa aqui no Brasil, mas desde essa época eu já tinha a ideia de morar fora. Eu já não queria tanto voltar a viver no Brasil, por vários motivos, enfim, mas já é uma coisa que tá na minha cabeça desde então. Só que naquela época ainda não era possível, justamente por causa da documentação. Infelizmente, não é tão simples assim você simplesmente dizer, quero morar em tal país. É necessário uma série de burocracias e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho sobre esse processo, que é um processo de longo prazo. Então, na parte de planejamento de uma viagem desse tipo, né, de uma mudança desse tipo, eu considero que a primeira coisa que você precisa fazer é justamente essa parte de documentação. Logo depois, claro, de ter escolhido onde você vai mudar, né, para onde você vai se mudar, onde você vai viver. Então, feito esse processo de escolha de onde você quer morar, o próximo passo tem que ser começar a ver essa parte de documentação, porque ela é demorada. Já faz alguns anos aí que eu tô nesse processo e tem que saber que dependendo do lugar para onde você vai, o processo realmente ele pode demorar muitos anos. Não são poucos anos, são muitos anos. Alguns podem ser mais rápidos, outros podem ser mais lentos. Então, coloca aí no seu planejamento que esse é o primeiro passo que você precisa dar. Então, segundo algumas pesquisas aí que eu fiz, desde 2016, o número de pessoas que saem do Brasil e mudam para o exterior vem crescendo ano a ano. As pessoas, elas decidem se mudar de país por diversos motivos, que podem ser segurança, qualidade de vida, oportunidade de um emprego melhor, enfim, uma série de coisas. Isso não vem ao caso, não vou falar sobre isso hoje. Mas, claro, se você tem o desejo de fazer uma mudança como essa na sua vida, você já sabe que é uma mudança muito grande, que é uma mudança que exige um preparo e um planejamento prévio muito bem feito. Então, para todo tipo de viagem, o planejamento é importante, mas para esse tipo de mudança eu considero o planejamento fundamental, porque não é uma mudança simples na sua vida, é uma mudança que vai envolver muitas coisas. Então o planejamento ele tem que ser muito bem feito, é uma decisão que precisa ser bem pensada, justamente para que você possa dar os passos com mais segurança. Então, feito o primeiro passo, né, que é escolher onde você quer morar, em seguida você vai precisar ver quais são as suas possibilidades de visto para moradia. Cada país tem as suas regras, cada país tem as suas possibilidades. Eu não vou aqui ficar falando sobre regra de país por país, porque isso seria impossível, né? Por exemplo, se você resolve morar nos Estados Unidos, são dezenas de opções de tipo de visto que você pode ter para morar lá legalmente. E isso pode acontecer em todos os países, né? Você pode ter mais de uma opção para cada país. Então, o que eu sugiro é que, ao escolher o país que você vai querer se mudar, você comece a pesquisar as regras para a migração. E aí você pode ver, por exemplo, um visto de trabalho, né? Caso você tenha a possibilidade de pedir uma transferência de emprego da sua empresa para uma localidade diferente. Muitas pessoas têm essa possibilidade. Você pode também ver um visto de estudante, né? Muita gente usa o visto de estudante como uma porta de entrada para viver
em outro país legalmente por um tempo. O visto de estudante normalmente ele tem um prazo, né, que depende aí do curso que você vai fazer, mas ele pode te abrir portas para outros tipos de visto no futuro. Então, muita gente que vai migrar acaba optando pelo visto de estudante por ser um dos mais fáceis e muitas vezes um dos mais econômicos também. Além desses dois tipos de visto, que costumam ser os mais comuns, existe também a opção de você verificar se existe a possibilidade de se mudar como investidor. Aí, claro, você precisa ter dinheiro, né? Então, muitos países aceitam imigrantes investidores. Isso significa que você vai aportar uma certa quantidade de dinheiro estipulada pelas regras do país, num negócio ou às vezes até em um imóvel. Então, se você compra um imóvel a partir de tal valor, você tem o direito de residir naquele lugar ou de ter pelo menos um visto de livre frequência. Então, existe essa possibilidade caso você tenha uma reserva de dinheiro ou caso você esteja querendo empreender em outro lugar do mundo. E também existem alguns países que têm programas de imigração, como é o caso, por exemplo, do Canadá, da Austrália, e recentemente me parece que o Japão também está abrindo um programa de imigração. Como funcionam esses programas de imigração? Aquele país ele está precisando de mão de obra em determinadas áreas e ele abre a possibilidade de estrangeiros aplicarem para mudar para aquele país com a intenção de trabalhar em uma dessas áreas que o país tem carência de mão de obra. Então, esses países, né, Canadá, Austrália, Japão, eles têm carência de mão de obra em muitas áreas, justamente porque são países com uma população economicamente ativa pequena em comparação com a necessidade do mercado deles. E muitas vezes eles facilitam o trânsito de estrangeiros que queiram mudar para lá, justamente para suprir essa necessidade. Então, vale a pena você dar uma olhada nesse tipo de programa. Dependendo da sua profissão, você pode sim ter várias opções. A Alemanha também costuma facilitar aí para algumas profissões, e aí principalmente quem trabalha com TI acaba tendo muita opção de lugar no mundo para morar com visto de trabalho, né? Nesse tipo de acordo. Então, pode ser uma opção bem legal aí para você. Dar uma olhada na sua profissão e ver se tem algum país com vagas abertas aí para o seu tipo de trabalho. Então, já deu para você perceber que existem muitas possibilidades, né? Existem muitas opções mesmo, se realmente é um sonho, é uma vontade que você tem. Pesquise muito, porque oportunidades não vão faltar. Se você realmente quiser, com certeza você vai conseguir encontrar aí uma forma de sair do Brasil e viver no exterior, se você realmente quiser, sabendo de todos os desafios, né, que uma mudança como essa implica, mas se você estiver disposto aí a se dedicar, com certeza vai dar certo para você. E existe uma outra forma, né, que é a forma como eu estou fazendo, que é adquirindo uma nacionalidade estrangeira. Então, no meu caso, eu pretendo me mudar para a Espanha e eu estou em processo para adquirir a nacionalidade portuguesa. Você vai falar assim, ué, Mari, mas você quer morar na Espanha e vai pegar a nacionalidade portuguesa? Como assim, né? Na Europa existe o Acordo de Schengen, que inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre isso, que é o acordo de livre circulação de alguns países no continente europeu. E com esse acordo, os europeus eles podem morar livremente em qualquer país membro do Acordo de Schengen, sem a necessidade de muita burocracia. Então, se eu tenho um passaporte português, isso me abre portas para viver em qualquer país que esteja dentro do Acordo de Livre Circulação, e isso é uma porrada de país. Então, na minha opinião, um passaporte europeu, ele tem sim um valor muito legal, justamente porque ele te abre possibilidades assim para vários países de uma só vez, pelo menos enquanto o acordo estiver valendo, né? Como que a gente consegue esse passaporte de outra nacionalidade? Normalmente através de herança familiar, né, de sangue. Então, no meu caso, eu tenho família portuguesa, minha avó é portuguesa, e eu consigo aplicar para solicitar uma nacionalidade portuguesa. E aqui no Brasil, como a gente teve uma onda de imigração europeia muito grande, né, na época
das guerras aí, a maioria dos brasileiros acaba tendo algum parente, mesmo que distante, com sangue europeu. Então, talvez essa seja uma possibilidade para você. Você dá uma olhada aí na sua árvore genealógica e vê se você tem algum tipo de parentesco com europeus e que você possa utilizar para solicitar esse tipo de documentação. No meu caso, como a minha avó é portuguesa, eu entrei com o processo primeiro para que o meu pai seja considerado um cidadão português e no momento em que saiu o documento dele, eu entrei com o meu pedido. Eu poderia ter entrado direto, né, como neta de português, existe essa possibilidade, mas é mais seguro e mais garantido fazer assim, geração a geração. Por quê? Porque quando você é filho de um cidadão português, você é considerado como direito adquirido de ser português. Então, a partir do momento que o meu pai foi considerado português, eu já tenho o direito de ser portuguesa também. É um processo mais seguro, apesar de ser um pouco mais demorado e um pouco mais caro também. Então, para que você tenha uma ideia de como está funcionando o meu processo, faz mais ou menos 2 anos e meio que eu comecei, né, que eu dei entrada no processo do meu pai. O processo dele demorou quase 2 anos, e aí foi reconhecido como nacional português, né? Tem uma certidão de nascimento portuguesa, e a partir desse momento eu dei entrada no meu processo. Então agora eu já estou com o meu processo em andamento. Não dá muito para saber o prazo, é um pouco difícil dizer quanto tempo vai demorar, porque depende de uma série de circunstâncias e inclusive o Covid, né? Esse ano acabou atrasando muitos processos porque os cartórios tiveram que ficar fechados, enfim, uma série de coisas. E aí, por isso que eu digo que tem que começar com muita antecedência, porque realmente você tem que ter paciência para esperar. Então, no meu caso, eu já estou esperando aí há mais ou menos 2 anos e meio. Espero que o ano que vem eu já esteja com essa documentação, mas, como eu disse, não dá para prever. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja rápido, pode ser que demore. Tudo depende também da documentação da sua família. Às vezes é mais difícil de encontrar, às vezes está fácil. Então, uma série de fatores que não dá muito para eu dizer para você, olha, demora tanto tempo. E isso também varia dependendo do país que você vai solicitar, né? No meu caso, é um processo em Portugal. Eu estou fazendo com uma advogada portuguesa que está dando entrada no processo diretamente em Portugal. Tem gente que faz via consulado aqui no Brasil, dá para fazer também, e tem gente que vai tentar a nacionalidade de outros países, né? Tem muita gente aqui que tem dupla cidadania, por exemplo, italiana, espanhola, até alemã, né? Aqui no Brasil a gente teve muita migração dessas etnias, então, por exemplo, a italiana, que também seria uma possibilidade para mim, quando eu fui pesquisar, sairia mais caro e provavelmente demoraria mais. E foi por isso que eu optei pela portuguesa. Mas aí vai depender mesmo da sua família, dos seus genes, não tem muito como escolher nessas horas, né? Bom, e aí uma dúvida que muita gente tem é com relação ao custo, né? Então, isso também é outra coisa que fica difícil eu dizer aqui quanto custa, porque realmente depende muito do país, do tipo de visto, né? Do tipo de documento que você está solicitando, do tipo de documento que você vai precisar entregar para que isso aconteça. Então, varia muito mesmo e você vai precisar pesquisar de acordo com o seu caso. No meu caso, né, esse processo que eu estou contando aqui, que eu estou fazendo, ele vai me custar cerca de R$10.000 até sair a minha certidão de nascimento portuguesa. A certidão de nascimento ainda vai ter o custo para emissão do meu cartão cidadão e do meu passaporte, que ainda vai mais um dinheirinho aí. Então, não é um processo tão barato, né? É um processo que exige aí que você coloque um dinheirinho e que você tenha esse tempo para esperar. Mas, na minha opinião, vale muito a pena. É um investimento justamente para que eu possa ter esse passaporte nas minhas mãos e aí com isso eu tenho a liberdade de escolher onde eu vou viver, se eu quero viver no Brasil ou se eu quero viver em algum país da Europa, que podem ser vários. Para mim isso é muito legal, me possibilita inclusive facilitar viagens, enfim, né? Eu acho que é um investimento que vale a pena, então se você tem essa possibilidade, vai atrás, porque vai valer a pena. E
No caso, eu particularmente não sou uma pessoa a favor de imigração ilegal, né? Tem muita gente que fala, mas eu poderia ir e ficar ilegal até o momento que eu consiga um documento. Sim, essa é sempre uma possibilidade. Você pode entrar em um país com visto de turista e ficar morando lá ilegalmente até, de alguma forma, você conseguir regularizar a sua situação. Eu particularmente não faria isso, não gosto muito dessa ideia, né, de ficar ilegal, eu acho sempre um risco. Enfim, para mim não funciona, mas, claro, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre na sua vida. Estou aqui passando as opções para quem quer fazer isso de forma organizada, planejada e legalmente, né, que é o mais importante. Então, eu espero que tenha ajudado você aí, pelo menos entender um pouquinho mais o caminho das pedras. É claro que eu não tenho como explicar o processo de cada tipo de visto, de cada tipo de solicitação, porque seria realmente muita coisa envolvida. Eu também não sou advogada especialista nisso, até por isso eu contratei uma advogada. E você tem sempre a opção, né, de contratar um profissional ou de tentar fazer sozinho, que também funciona em muitos casos. Espero que tenha te ajudado. Se você tem a ideia de morar em outro país, conta aqui nos comentários, me fala onde você gostaria de morar nesse mundão, porque opção de lugar legal é o que não falta. E também fica ligado lá no Instagram do Livre Partida, que eu vou começar a postar o planejamento da minha viagem especial de 2021, que eu comentei lá no vídeo da separação que eu quero fazer, e eu já vou começar a mostrar como andam os preparativos para essa viagem. Então dá uma olhada lá no nosso Instagram, que você vai ver um pouquinho aí dos meus planos para você já começar a entender para onde eu quero ir, tá bom? Bora viajar junto!